Eu acabei de ver um vídeo onde uma colega que a gente se reencontrou agora aqui no Instagram, e aí ela tava fazendo uma reflexão sobre, sobre comportamento, sobre mentalidade, né? E ela começa o vídeo falando, ema, cada um com seus problemas, porque ela falou que foi uma lição que Deus deu pra ela, né? Ema, cada um com seus problemas. E aí, eu ouvindo esse vídeo, eu vendo esse vídeo, várias coisas, assim, várias reflexões surgiram aqui em apenas 5 minutos. Recentemente, um amigo abriu o coração para mim, né? Uma oportunidade que ele se viu ali, não sei porquê, nem me lembro. Quer dizer, não me lembro, não sei por que isso aconteceu, mas aconteceu. E aí ele abriu o coração dele para mim, dizendo que. Calma, ele não abriu o coração dele para mim, dizendo que ele estava apaixonado por mim. Não. Ele abriu o coração dele para mim, para me fazer um elogio. Não, não, na verdade, a intenção era me ajudar. Mas como eu já disse num vídeo anterior aqui, não sei se foi no vídeo, no Stories, que, gente, a gente não ajuda ninguém, a gente só ajuda quando a pessoa pede, mas praticamente quando ela implora. Tadinho. Mas ele não sabe desses princípios. Então eu relevei isso, então eu ouvi. Ele abriu o coração dele para falar de mim, eu abri meu coração para escutar. E ele disse exatamente assim, que as pessoas, elas gostam de mim, elas gostam bastante de mim, me acham uma pessoa maravilhosa, gente boa, né? Vai o elogio primeiro. Ah, de repente ele falou assim, mas Ignis, acontece que você só tem um defeito. Eu falei, um não, né? Tenho vários. Você fala muito alto e isso incomoda as pessoas. Isso faz com que as pessoas se afastem, não queiram estar com você. Aí eu ouvi aquilo, juro mesmo, coração aberto, não tive vontade de responder assim, não. De conta, eu falei, tá, mas é só isso que incomoda, eu falar alto? Mas é que incomoda muito. Aí eu pensei em mim, né? Eu falei, cara, sim, eu falo alto, sempre falei alto, o tom da minha voz era mais alto, é rouco, é grave. Eu sei, e eu sou assim desde pequena, né? Desde novinha, então não é alguma coisa que é muito fácil de mudar. Eu não tenho interesse nenhum, adoro a minha voz, adoro o jeito que eu falo, porque eu gosto, eu gosto. Mas incomoda alguns. Ele diz que todo mundo, mas o todo mundo dele é muito relativo, porque ele não conhece todo mundo, entendeu? Ele não conhece todo mundo, ele conhece uma parcela de pessoas, né? Mas ele colocou todo mundo no rolê dele, porque pra ele talvez é muito incômodo, e eu não tiro a razão dele, ele pode se incomodar com, tem direito de se incomodar com o que ele quiser, mas eu não me incomodo. Eu gosto, entendeu? E eu acho que tem quem goste também. Aí eu falei pra ele assim, falei, tá. Falei, olha, o que eu posso fazer numa situação dessa, né, pra te ajudar? Então, não me chama mais pra estar junto, né? Não me convida, não faça mais questão de que eu esteja junto. Mas eu falei bem numa boa, assim, sabe? Eu não tava com raiva. Falei, eu não posso. Falei, falar baixo eu acho meio impossível, assim, porque é o meu tom de voz, né? Eu falo assim. Falei, então eu não vou mudar pra agradar ninguém. Até porque eu não peço pra ninguém fazer diferente do que a pessoa faz só pra me agradar. Gostaria muito. Gostaria que as pessoas fossem menos burra, mais madura, mais inteligente emocionalmente, né? Menos infantil. Eu gostaria tanta coisa, tanta coisa. Aí eu perguntei assim, mas é só o falar alto? Ou tem alguma coisa? Eu sou falsa, eu sou chata, eu engano as pessoas, eu falo mal dos outros. Não, Igor, você é uma pessoa excelente, maravilhosa. Eu falei, então eu só falo alto. Só falar alto. Eu falei, entendi. Falei, aí antes de eu concluir o vídeo, preciso fazer um adendo. Mas olha a vantagem que vocês têm de estar comigo e eu falar alto. Pelo menos vocês vão escutar tudo que eu tô falando. Entendeu? Se eu falar alguma coisa assim, não tem como eu mentir. Não tem como, né? Vocês sempre vão falar, não, mas isso que você falou, porque eu ouvi. Você falou tão alto que eu não escutei. Tá vendo? É bom, vocês têm que enxergar pelo lado positivo o eu falar alto, porque eu falando alto, né? Eu vou falar e vocês vão ouvir, né? Então eu não vou falar escondidinho, assim, baixinho, né? E aí tá, né? Metendo pau no outro ali, falando, então pense pelo lado positivo. Bom, enfim. E aí eu vi esse vídeo, e aí eu falei, cara, eu devia ter respondido assim, ema, cada um com seus problemas. Como assim? Ué, problema é seu, que se que eu falo alto e te incomoda, resolva. Eu resolver não falar comigo, uai, tá bom? Qual o problema? Nem.
Vou terminar o vídeo daqui de casa. E eu acho que realmente, eu acho não, a intenção ali dele, né, ao me pontuar isso, foi a tentativa de me ajudar. Só que a gente não percebe, quando a gente vai fazer isso, quando a gente vai fazer essas observações por outro, que na verdade, ele gostaria que eu resolvesse um problema dele. Entendeu? Ele tava tentando me ajudar, tentando me dar um toque, tipo assim, ó, fala mais baixo, porque senão as pessoas se afastam de você. Mas na tentativa de minimizar algo que é um problema para ele, ou para outras pessoas que podem, né, de certa forma. Entende? Mas ele queria que eu resolvesse o problema para ele. Por isso que ema, cada um com os seus problemas. Se o problema dele é ele estar incomodado porque eu falo alto, ele precisa resolver. E quando a gente tem um problema com alguém ou com alguma situação, não é... De quem que é o problema? É nosso, correto? A gente vê isso como um problema, a gente enxerga isso como um problema. É individual, eu enxergo isso como um problema, eu vejo. Então, eu tenho que resolver. Eu não posso pedir para o outro ou para a situação mudar para resolver um problema que é meu, que eu enxerguei como problema. Porque eu, Ignis, nessa situação, tá? Eu não tô vindo aqui para falar da minha situação, eu tô falando para você refletir sobre isso. Eu, Ignis, nessa situação, eu jamais iria pedir pro externo mudar, porque o externo não vai mudar. Porque a Ignis, ela gosta da voz dela. Eu gosto do jeito que eu falo, eu gosto do jeito que eu sou, eu gosto do jeito que eu me expresso. Eu gosto. Até porque muitas vezes quando eu tô falando, eu sempre tô falando, na situação ali daquelas pessoas, eu sempre tô falando coisa legal, coisa alegre, coisa positiva, entendeu? Eu nunca tô bosta. Então, ser eu mesma, pra mim, não é um problema. E ser eu mesma implica em me aceitar como sou. Eu falo alto, eu sou expansiva, eu falo com as mãos, eu me expresso praticamente com o corpo inteiro para conversar. Então, quando eu olho para mim, eu não me enxergo em nenhuma parte minha como um problema. Então, neste caso, eu não tenho problema em ser quem sou. Mas os outros, as pessoas têm a liberdade de se incomodar com as outras pessoas, comigo, enfim. Nós temos a liberdade de não gostar das coisas, de se incomodar com as coisas. Nós temos. E tá tudo bem, não tem problema. A gente precisa gostar de tudo, né? A gente precisa, nem tudo é agradável pra gente. E tem coisas que realmente nos incomodam. E o que a gente faz? Resolve. Que jeito? Não sei, sai. Então, algo que não é um problema pra mim, mas pro outro se tornou um problema, o que acontece? Ema, cada um com os seus problemas. Então, esse apontamento feito por esse amigo, para mim, não é um problema. Óbvio que ele não aceitou muito bem a minha resposta, porque ele achou que eu reagi... Eu nem reagi mal, eu escutei, né? Eu entendi. Eu acho que ele tinha a liberdade para falar e eu também tenho a liberdade. E eu falei, olha, não vou poder te ajudar com isso não. Sinto muito. Essa sou eu. Eu não vou me moldar para agradar meia dúzia de pessoas. Desculpa, não dá, né? Então, assim, para mim isso não é um problema. Pro outro quem tem que resolver é o outro que tem o problema, não eu.